Olá, empreendedor! Bem-vindo de volta. Então, nessa aula a gente vai fazer um novo post. Na aula passada a gente fez um post usando um modelo pronto. Então, a gente pesquisou por um modelo, abriu ele aqui, ele era desse jeito, a gente mudou um pouco, colocou um pouco da nossa identidade visual. Na verdade, eu mudei pouco mesmo, né? Eu só troquei as cores, mas a gente poderia também ter clicado aqui e trocado as nossas fontes, tá? Colocado uma fonte com serifa, alguma coisa nesse sentido. Mas nessa aula agora o foco é a gente fazer uma nova postagem, porém fazendo tudo isso do zero. A gente não vai pegar um elemento pronto e vai modificar. Antes disso, eu vou abrir aqui para vocês verem um pouquinho como está o Instagram do Le Classique Pilates atualmente. Então, se vocês olharem, né, rapidamente, ele traz sempre aquelas cores, aquela identidade visual, tá vendo? É importante a gente sempre bater na mesma tecla, repetir cores, formas, formatos, símbolos e elementos, para sempre que a pessoa vê isso aqui aparecendo no feed dela, ela já saber que eu estou falando do Le Classique, do Le Classique Pilates e alguma coisa nesse sentido. Então, algumas coisas que a gente fez aqui. Vamos fazer uma análise rápida, né, nesse feed. Então, ele traz aqui alguns destaques. A princípio, eu coloquei apenas aqui as cores que são utilizadas, né, pelo estúdio. Eu escolhi aqui um destaque com aquele bege mais escuro, um com bege mais claro e dois aqui em azul. A gente utilizou uma foto aqui que a Alessandra ela gosta bastante, né? Que foi lá de quando ela começou, entrou nos cursos, né? É um curso que ela estava fazendo de Pilates clássico. Então, é uma foto que ela gosta bastante, com um aparelho bem específico, né? Do Pilates clássico. E aqui embaixo, se vocês começarem a prestar atenção nas imagens, elas seguem sempre ali. O bege, o preto, o azul. E as fotos, elas não estão tão nítidas, né? Porque elas têm um filtro. Então, a gente joga um filtro com um leve azulzinho, tá? Então, como a gente pode tirar fotos lá de dia à noite, dia que está mais claro, mais escuro, a gente coloca esse filtro para que todas as fotos sigam ali meio que um mesmo padrão, um mesmo perfil. E a gente sempre repete algumas postagens. Então, por exemplo, quando a gente quer colocar uma frase, a gente usa esse estilo, tá? Ele não tem tanto da marca, não tem tanta propaganda, não tem tanta coisa, porque a ideia é que seja um post compartilhável. Alguém pode ler essas frases aqui, achar interessante e compartilhar. Só que aí, quando a gente olha aqui embaixo, ó, tem o arroba do estúdio, tem o símbolo do estúdio, tá vendo? Então é uma estratégia interessante. A gente tem aqui alguns outros posts, esse aqui é um post no estilo carrossel, aí a gente usou aqui, né, ó, uma mola que é encontrada em quase todos os aparelhos, né, com uma setinha escrito puxe para saber mais. Então, se você arrastar isso aqui para o lado lá no Instagram, né, ele vai passando. Ó. Então, tem toda uma continuidade. Aí aqui fala sobre um aparelho específico. Esse corte no post aqui é estratégico, né, para você perceber que tem mais coisas ainda, né, e você rolar para continuar vendo mais. Então, isso era muito uma estratégia, né, muito utilizada quando a gente produzia posts no estilo carrossel, tá? No final, a gente sempre coloca uma CTA, que seria Call to Action, né? Ou chamada para ação. É uma maneira de você fazer com que a pessoa interaja. Então, aqui tem uma curiosidade, né? Que aquele aparelho ele vira uma cadeira, entre outras coisas. Vamos ver algum outro tipo aqui, ó. Tem aqui um post, né? Que é um post único. Então, tem textos, tem aqui alguns checklists, né? Bom, enfim, as imagens, né? Quando a gente olha aqui, parece que é simplesmente uma imagem, mas quando a gente abre, ó, eu tenho sempre aqui um símbolo, como se fosse uma marca d'água, e aqui embaixo o arroba do estúdio, além daquele filtro que eu falei para vocês. Então aqui a gente consegue ver sempre, né, a identidade visual presente, uma uniformidade, né, alguns conceitos aqui que fazem sempre, né, o feed ficar bonito e lembrável. Então as pessoas vão olhar isso aqui, se vê essa mola aqui, né, em algum post já vai saber que é do Le Classique. Aqui tem um outro post, ó, vamos dar uma olhadinha. Ele é do estilo carrossel também, então tem poucos textos, o texto sempre usando ali as cores, as fontes, né, a tipografia do estúdio, sempre com algumas marcas, né, ó, aqui tem um hashtag, aqui tem a logo, né, como uma marca d'água, o arroba aqui embaixo, e se a gente for passando, basicamente é o que? Textos, o símbolo aqui no fundo, né, e alguns outros elementos, tá vendo? Ó, imagens, tá bom? O CTA lá no final que eu falei para vocês, né? Envie para um amigo que precisa saber disso. Enfim, então aqui
Esse é o padrão, né, que foi criado e definido por mim, pela Alessandra. E a ideia é que agora a gente comece a construir outros posts semelhantes a estes como modelos. Então, por exemplo, tá vendo que aqui tem esse 3 fatos, aqui tem esse 3 comandos, né? E dentro deles, ó, eles são muito parecidos, só que são conteúdos diferentes, né? E a ideia é que tenha mais desses, ou pelo menos um desse criado, para que ela possa no futuro aí ir replicando. Então, a nossa ideia agora com o Canva é fazer isso, é começar a criar alguns modelos para que a gente reutilize no futuro. Então a gente deu uma olhadinha aqui, eu vou começar com um post bem simples, eu vou começar fazendo um modelo para esse post aqui, o das frases. Então como é que a gente faz isso? Vou voltar lá para o Canva, vou fechar nosso último design, vou vir aqui na página inicial e vou criar um design em branco. Então eu posso vir aqui ó, em redes sociais. Os posts para Instagram é melhor pegar por aqui, né? Para criar ele um pouquinho maior. Então, vou digitar de novo Instagram. Vou escolher o post retrato. Vocês podem escolher o que vocês acharem mais interessante, tá? E o que eu vou fazer diferente? Ele abre para mim sempre aqui um quadro em branco. Eu não vou pegar nenhum modelo, tá? Eu vou continuar usando o meu trabalho aqui do zero. Então, vamos ver. Como é que eu posso fazer isso? Posso vir aqui, ó, ajustar um pouquinho, dar um pouquinho mais de zoom. Eu gosto de trabalhar, né, com a tela bem grande. Quais são os elementos, né? A gente precisa identificar os elementos que compõem aquele post. Então, vamos ver aqui. O fundo é um fundo preto, simples. Então, eu clico no fundo, venho em cor. Aqui, ó, eu não tenho aquele tom de preto, tá? Mas eu posso vir aqui ó, em adicionar uma nova cor e digitar o código. Eu ainda não decorei aquele código, então vou precisar colar. Como que eu faço isso? Venho aqui no meu Canva, abro os últimos trabalhos, né? Deixa eu só fechar isso aqui. Posso vir aqui em projetos, pegar aqui a minha identidade visual, posso deixar ela aberta, inclusive, tá? Ó, a cor que eu coloquei para aquele texto é essa aqui, ó, 10, 18, 20. Então, vou voltar lá. Hash 10, 18, 20. Pronto, ó, ele trouxe aquela corzinha preta, tá vendo? Dou um Enter aqui. Esse aqui, ó, 10, 18, 20, é a cor aqui do meu fundo, beleza? Bom, outro elemento que a gente tem aqui é o símbolo separado. E lembra que esse símbolo a gente já trouxe aqui para o nosso projeto? Aqui em Uploads, ó, os dois, a logo e o símbolo, eles já estão aqui. Se não tiver, eu venho fazer o upload. Como ele está, é só dar um clique que ele já vem aqui para a minha área de trabalho. Eu mostrei algumas opções, né, que vocês têm para trabalhar com imagens. Apesar disso aqui ser uma logo, é uma imagem que eu importei aqui para dentro do Canva. E além, né, dessas opções aqui que a gente tem de formatação, tem como eu animar essa logo também. A gente pode ver numa aula específica. Eu tenho aqui alguns elementos, ó. Eu tenho várias hastes, tá vendo? As mais comuns da gente utilizar são essas que ficam nas laterais, que é uma bolinha. Se eu clicar e arrastar, ó, ele diminui o meu elemento. Esse elemento ele tem uma região bem grande aqui que não tem nada. Eu posso cortar essa área. Aí eu clico nessa haste que tem aqui na lateral, que é um risquinho, tá vendo? Então eu consigo diminuir a região desse design, desse elemento. Ah, mas por que eu faria isso? Quando a gente tiver vários elementos na imagem, pode ser que eu clique aqui e arraste um elemento indesejado. Então, eu vou deixar o tamanho aqui exatamente da minha figura. Tem que tomar cuidado para não trazer muito, que ele corta o objeto. E, gente, qualquer coisinha que vocês fizeram aí que é indesejado, Ctrl Z, tá? Que ele volta, ele desfaz o que a gente fez. Então, Ctrl Z é a tecla de atalho amiga aí de todo mundo, principalmente dos designers. Ó, tá vendo que conforme eu vou arrastando essa imagem, ele vai aparecendo umas linhas? Aqui eu encontrei o ponto central. Vou trazer mais aqui para cima e vou diminuir, tá? Ah, outra coisa interessante é que a gente consegue duplicar esse elemento, a gente consegue excluir esse elemento. Ele traz também para a gente aqui algumas outras várias opções, tá? E ele tem também esse botãozinho aqui, ó, que permite que a gente rotacione algo. Tá? Então, ele vai mostrando ali ó, quantos graus isso inclinou. Ctrl Z, porque eu não quero isso. Vou deixar ele bem pequenininho aqui. E uma outra coisa também, ó, se eu vier aqui em posição, tá vendo que ele tem, além daquelas opções, né, de trazer para frente, de mexer nas camadas, ele tem também isso. Ó. Aqui ele me permite colocar no meio, na
horizontal, né, ó, meio assim, ou aqui ao centro, ó, da página, tá vendo? Cliquei e ele já veio para o centro. Então, isso aqui nos ajuda bastante. Vamos supor que eu quisesse alinhar ele, ó, lá na linha de baixo. Se eu clicar nesse embaixo, ó, olha lá, ele já foi lá para baixo também, tá? No caso, eu quero em cima. Só que aqui ele não deixou nenhuma margem, eu posso clicar aqui e baixar um pouquinho, ó, com a seta do teclado, tá bom? Bom, beleza, já coloquei aqui um elemento, posicionamos. Para fazer isso aqui, gente, é bem mais rápido, só que agora eu vou começar a entrar em alguns detalhes de cada uma das ferramentas que a gente está usando. Bom, beleza, já coloquei aqui o símbolo, que era um dos elementos. Agora, eu preciso escrever um texto, colocar aqui um outro elemento, mais um texto e outro texto. Então, agora eu preciso de um texto. Eu vou vir aqui na ferramenta texto, eu posso pegar qualquer um desses textos, tá? Vou colocar aqui nesse de subtítulo. Eu vou precisar digitar essa frase. Digitei aqui uma frase aleatória, tá? Só para ficar um espaço aqui para que a gente insira algumas frases. Desse jeito, o nosso trabalho está sem margens, né? Então, eu vou diminuir aqui um pouquinho, ó. Tá vendo que ele trouxe uma área para a gente que seria uma margem interessante? Eu vou seguir, tá? Vou alinhar aqui dos dois lados, beleza? Além dessa frase aqui, eu tenho logo embaixo também um tracinho. Então, vou vir aqui em elementos. Opa, já até apareceu aqui para mim, ó, tá vendo? Um risquinho. Vou colocar aqui embaixo, vou diminuir ele. Tá vendo que quando eu começo a arrastar, ó, o clique arrasta, ele pode sair do ângulo? Se a gente apertar a tecla Shift, ó, ele muda, mas muda bem menos. Então, ele me permite, ó, diminuir ele e deixar ele com a angulação original. Beleza, esse risquinho aqui, ele é aquele bege. Então, vou vir aqui nas minhas cores. Vou colocar aqui o bege. Tem mais um texto aqui na sequência. Ó, cliquei com o meu teclado na letra T, ele já inseriu um texto aqui pra gente. Aqui vai ser sempre, né, o nome do autor da frase. Beleza? Vou deixar isso aqui alinhado. Vou deixar isso aqui alinhado com aquele hífen. E para finalizar, a gente tem um arroba aqui embaixo. Então, é mais um texto. Cliquei com T de novo. Vou jogar esse texto aqui para baixo e vou colocar o arroba. Arroba Le Classique Pilates. Beleza. Bom, os textos ainda estão bem bagunçados, né? Eu vou arrumá-los agora. Deixa eu só relembrar aqui, ó. Então, o texto normal, ele... Na verdade, todo o texto aqui, tá vendo? Ele usa a minha fonte que não tem serifa. Então, eu vou relembrar qual é essa fonte e vou começar a aplicar. Então, aqui, ó, quando eu clico, já até está com a fonte correta, que é a Open Sans. Tá vendo? Ó, aqui eu defini Georgia Pro e Open Sans. São as fontes que eu vou utilizar. Só para ficar um pouquinho diferente, então, vamos lá. Eu vou deixar aqui a Open Sans. Só que é uma Open Sans sem o negrito. Tá vendo que o negrito está habilitado? Eu vou desmarcar. Beleza. O autor, só para ficar um pouquinho diferente, eu vou utilizar aquela fonte com serifa, que é a Georgia, tá? Então, cliquei aqui, ó, ela já está aparecendo aqui para mim, que ela foi usada recentemente, mas se não for, ó, Georgia, apareceu aqui também, pronto, Georgia, tá? O nome do autor eu vou deixar também sem o negrito, vou deixar ele também bem menor, e o Le Classique Pilates sem negrito, poderia colocar aqui um itálico, alguma coisa nesse sentido, e vou deixar bem menorzinho também. Bom, o Le Classique Pilates está bem lá embaixo e com uma fonte bem pequena, aqui está 44, vou por 20. Ó, beleza, tá vendo? Porque a ideia é que ele apareça mais bem discreto, né, de uma maneira bem sutil. E ele é da mesma cor que a logo. Então, eu preciso vir aqui e trocar a cor dele. Então, eu vou vir aqui e colocar o dourado. Beleza, então aqui a gente tem esse elemento bege e esse bege. Maravilha. A nossa frase está aqui, está ao centro. Eu estou achando ela um pouco diferente dessa, né? Ó, vamos ver. Aqui tá vendo que está um texto bem menorzinho, está mais centralizado e tem um espaçamento maior entre as linhas. Então, é isso que eu vou fazer, tá? Vou clicar aqui, eu vou ir diminuindo mais aqui o tamanho do meu texto. Vou diminuir um pouco mais aqui a minha caixa de texto, tá? Trazer até aqui. Eu posso clicar e mais uma vez vir aqui em posição centro para alinhar, centralizar.
Como que eu faço para aumentar o espaçamento aqui entre as linhas? Do mesmo jeito que em imagem a gente tem várias configurações, aqui em texto a gente também tem. Então aqui a gente já mexeu, que é o tipo da fonte, né, o nome da tipografia, tamanho, cor, negrito, itálico, sublinhado. Vocês viram que eu vou colocando o cursor do mouse embaixo, né, ele vai me mostrando o que cada coisa faz, o que cada ferramenta faz. Ele traz aqui o taxado, né, que vai fazer um risco, né, no meu texto, não quero ele aqui. Aqui ele alterna entre maiúsculas e minúsculas, tá? Aqui ele centraliza a linha esquerda ou à direita. A cada clique, ó, ele faz um tipo de alinhamento. Eu vou deixar no centralizado. Aqui ele utiliza marcadores para a gente trabalhar com lista. E esse aqui, ó, espaçamento. Então, eu tenho vários tipos de espaçamento. Eu posso espaçar mais as letras entre elas e também a linha, tá? Eu consigo deixar as linhas, tá vendo, ó, mais espaçadas. Então, vou espaçar aqui um pouquinho mais, beleza? Vou vir aqui agora e vou organizar esse texto, né? O texto aqui, o nome do autor tá muito grande. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ela é um pouquinho menor do que o nosso texto. Então, é isso que eu vou fazer. O nosso texto está atualmente com 37, acho que está até meio grande. O autor aqui eu vou deixar com 30. Então, ele vai ficar bem pequenininho, bem sutil ali no final, tá? Eu vou, para poder alinhar isso, né, deixar isso também centralizado lá embaixo, o que eu vou fazer? Vou pegar aqui a minha linha, vou aumentar um pouquinho para ficar mais proporcional, tá? Vou trazer essa minha linha aqui, ó, bem próximo do meu texto. Tá vendo que eles estão alinhados? E aí eu vou agrupar. Como é que eu agrupo? Eu seleciono o hífen, com o Shift pressionado, eu clico também no texto, e agora, olha, até apareceu aqui para mim, tá vendo? Agrupar. Ou clico com o botão direito e escolho agrupar. Pronto, ó. Por que eu fiz isso? Porque agora esses dois elementos, ó, são um só, beleza? E aí o que eu consigo fazer? Eu consigo vir, ó, e posicionar os dois centralizados bem abaixo da minha frase, beleza? Então, aqui o que eu acabei de fazer foi criar um modelo para aquele meu design. Pode ser que, futuramente, quando a Alessandra ou alguém for editar esse trabalho, pode ser que desalinhe um pouco, mas é tranquilo, agora vocês sabem, é só clicar nos elementos, posição e clicar ao centro. Por que está desabilitado? Porque eles já estão ao centro, então já está alinhado, já está organizado tudo certinho. Beleza? Bom, nessa aula a gente fez então um design bem simples, mas a gente já usou várias ferramentas, já fez várias composições, e se vocês prestarem atenção, vai ficar como atividade. Eu quero que vocês identifiquem quais princípios de design foram utilizados nesse design, beleza? Coloca para mim aqui nos comentários, quero ver se vocês estão entendendo o conteúdo.